Fala pessoal, tudo bom? Eu hoje gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor colocou no meu coração e creio que vem de Deus para alguém que irá ver esse vídeo. Eu gostaria de orar, primeiramente, para que essa mensagem seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por estar aqui essa noite e por poder compartilhar da tua palavra. Que o Senhor possa conduzir essa mensagem e falar a corações que estão de trás dessa tela. Que almas sejam tocadas e que corações creiam no Senhor Jesus e percebam a gravidade dos seus pecados e da ofensa que nós cometemos contra Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos conceda perdão. Ilumina, Pai, as mentes e os corações que vão ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu gostaria de compartilhar a palavra que está em 2 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 7 até o versículo 23. Eu vou ler para vocês e depois eu esmiuço esse texto. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram a ira do Senhor, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso, o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu a Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. Pessoal, eu primeiro gostaria de contextualizar o que está acontecendo. Israel foi liberto do cativeiro, da escravidão no Egito. O Senhor usou Moisés para livrar eles dessa escravidão. Ele abriu o mar por meio de Moisés e o povo escapou, fugiu, foi embora, foi liberto daquela escravidão que eles estavam vivendo. O Senhor sustentou o povo para que eles honrassem o Senhor e louvassem, para que o nome do Senhor fosse elevado, para que a honra e a glória fosse dada a Deus. Mas o povo não foi
grato, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, a lei que o Senhor entregou a Moisés para que o povo seguisse, para o bem do próprio povo, mas o povo não fez o que o Senhor havia ordenado. O povo escolheu reis para que eles fossem guiados. Os reis não foram muito retos diante do Senhor. Eles prestaram culto a outros deuses, eles adoraram outros deuses, eles se desviaram dos caminhos do Senhor, de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e não foram imagem de reis entregues e devotos a Deus. O povo se obstinou e o Senhor enviou profetas para avisar, para advertir, para demonstrar que o Senhor se preocupava com o povo dele. O Senhor avisava: não façam isso, porque se vocês continuarem assim, o Senhor vai se afastar de vocês. Eu vou afastar vocês da minha presença por causa do pecado de vocês. Então esse é o contexto. Eles pecaram e chegou um momento em que o Senhor lançou sobre eles o juízo, que resultou na deportação do povo de Israel para a Assíria, né? Aqui o texto diz que o Senhor levantou saqueadores para tirar o povo de Israel. E é interessante porque primeiro, no versículo 7, não fala sobre o exílio, principalmente, mas fala sobre o motivo do exílio. E o motivo do exílio foi o quê? Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor. Primeiro eu gostaria de pedir para vocês, se vocês tivessem a Bíblia de vocês em casa, online, digital, não sei, que vocês abrissem e acompanhassem, porque eu vou expor o texto. Mas tudo aconteceu porque eles haviam pecado contra o Senhor. Foi por causa dos pecados do povo que esse exílio aconteceu. Que Israel saiu da terra que Deus deu a eles porque eles não foram fiéis. Eles não deram ao Senhor o louvor, a honra, a glória e não seguiram os mandamentos e os decretos de Deus. No versículo 9... diz que os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, seu Deus. Agora eu pergunto para vocês, será mesmo que Deus não viu? Será que realmente foi no secreto? Será que nós, quando pecamos, é secreto? Será que em nosso subconsciente, nosso inconsciente, a gente pensa que de alguma forma os nossos pecados não vão ser vistos por Deus? Será mesmo que Deus não vai ver? Não, o Senhor vai ver, o Senhor vê, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo ouve, até mesmo os pensamentos da nossa mente, o Senhor está sabendo, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é onisciente, é onipresente, o Senhor é soberano sobre todas as pessoas, sobre esse mundo todo, pois foi Ele quem criou a nós, foi Ele quem criou esse mundo, e é Ele quem governa todas as coisas soberanamente. Todas as coisas. O Senhor governa todas as coisas e nada foge do controle soberano de Deus. No versículo 11, diz assim, que o povo, fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Eles prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de seus profetas e videntes. Desviem-se de seus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças, meus decretos, de acordo com a lei que eu dei, enfim. Mas no versículo 14 diz assim, que eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como os seus antepassados que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Eles rejeitaram seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Eles seguiram ídolos inúteis e se tornaram eles mesmos inúteis. Em Romanos vai dizer que a criação, o povo,
as pessoas se desviaram dos caminhos de Deus e vai dizer que não há um justo sequer. Todos eles se desviaram, eles desconhecem o caminho da paz. Quem são eles? Nós. Nós nos desviamos de Deus por causa do pecado, por causa de uma escolha obstinada, orgulhosa. Nós nos afastamos de Deus. Nós pecamos contra Deus e nós não nos arrependemos. Que a gente possa, pessoal, se arrepender. Que a gente não venha adorar ídolos inúteis. Ídolos não é somente uma estátua que está aqui, eu vou me ajoelhar e vou adorar, enfim, fazer o que quiser com a imagem. Não, não é só isso. O nosso celular pode ser um ídolo. A pornografia pode ser um ídolo. Nossa família pode ser um ídolo. Tudo que tira a atenção que devia ser dada a Deus se torna um ídolo. Que a gente venha filtrar as coisas e perceber que a nossa vida está sendo dada a essas coisas e não a Deus. O tempo, a entrega, a devoção que nós damos para coisas tão fúteis, coisas que vão passar, nós deveríamos ter dado a Deus. Esse tempo vai passar, todas as coisas vão ir embora, tudo vai virar pó. No momento em que Cristo Jesus voltará em glória, em poder, com autoridade, no dia em que todo joelho se dobrará, no dia que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia não vai haver mais tempo, pessoal. Quem obedeceu, quem foi fiel, quem creu em Cristo será salvo, quem não creu estará condenado. O Senhor separará o joio do trigo, os bodes das ovelhas, que nós possamos ser o trigo, que nós possamos ser as ovelhas do bom pastor. Que a gente escute aos mandamentos de Deus, porque o Senhor nos ama. Foi o Senhor quem permitiu que nós viéssemos ao mundo. O Senhor dá a vida e o Senhor tira a vida. O Senhor é soberano. Que a gente pense e reflita sobre isso. Por que nós estamos nesse mundo? Por que nós estamos aqui? Tantas pessoas ficam se perguntando e entram em depressão muitas vezes, ficam ansiosas porque não sabem quais são os seus propósitos aqui nessa terra. Qual é o seu propósito? Mas eu digo a você, você é um filho. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é filho se você creu em Cristo de todo o coração e morreu para esse mundo, morreu para os seus pecados. Se você entregou o seu coração a Cristo para que os mandamentos entrassem em seu coração, para que a gente pratique o bem e evite o mal. Se nós estamos nesse mundo em constante luta contra o pecado, contra o mal, crendo em Cristo, lutando pela justiça, então você é um filho de Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança do Pai. Esse é o seu propósito. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Proclame, exalte, louve ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a confiança, de toda a glória, de todo o poder. Só Ele é digno de todo o louvor. A Ele será dada toda a sabedoria, todo o conhecimento, a plenitude de todas as coisas convergirá em Cristo Jesus. Nós eternamente louvaremos ao nome do Senhor, se nós crermos em Cristo e o seguirmos. Senão nós estaremos condenados, iremos para o inferno. O fogo consumidor de Deus virá à tona e nós eternamente sofreremos longe da presença de Deus. O sacrifício de Cristo terá sido em vão para nós que não cremos.
Mas glória a Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos e vai abrir os olhos de quem está escutando, para se arrepender, porque o reino dos céus está próximo. Se arrependa dos seus pecados e volte o olhar para Cristo Jesus. Cristo não vai esperar. Use o tempo de agora e haja. Haja. Creia em Cristo. Tenha fé de que Ele te escuta, de que Ele perdoou os seus pecados e de que Ele estará com você até a consumação desse século. Creia nisso de todo o coração e você será salvo. Continuando o texto, pessoal. Então, isso no versículo 16, diz que o povo abandonou todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si ídolos de metal, forma de bezerros e um poste sagrado de Aserá, inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Aqui a gente percebe que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real, pessoal. Nós ou servimos a Deus, ou nos submetemos a Deus, ou nós inconscientemente servimos e nos submetemos a forças espirituais do mal. Esse mundo é de trevas. Ou você é luz, ou você é trevas. Não tem meio termo. Não existe morno. Ou você é quente, ou você é frio. Se você não serve a Deus, se você não crê em Cristo, você serve e se submete a forças do mal. E isso pode afetar a sua vida e vai afetar a sua vida. Porque você não está revestido da armadura de Deus. Dita lá em Efésios 6. Depois, se você quiser, dá uma olhada. Revista-se da armadura de Deus e você estará pronto, preparado, protegido contra as armadilhas, as ciladas, os dardos inflamados do maligno. Não é à toa que no Pai Nosso, na oração que Jesus nos ensina, Ele diz a nós, livra-nos do maligno, né? Em algumas traduções é do mal, mas no original é do maligno. Livra-nos do maligno, porque o mundo espiritual é real. O maligno anda ao redor como um leão, disposto a tragar. Ele quer capturar as suas presas, e quem não está em Cristo é uma presa fácil. É uma presa fácil. Estando em Cristo, nós temos olhos espirituais para perceber que o inimigo está a todo momento ao nosso derredor. E além do inimigo, tem a nossa carne ainda. Que eu creio que mais que o inimigo, nós temos que lutar contra a nossa carne, contra a nossa natureza pecaminosa que nós herdamos lá de Adão e Eva, quando eles pecaram e quando o pecado se impregnou em nossos corações. Nós estamos totalmente depravados pelo pecado. Nossas inclinações, nossos desejos pendem para o mal e sempre irão pender. Essa será uma luta constante até a nossa morte, a morte de todo o cristão. Nós batalharemos até o fim, porque esse mundo está destinado à vaidade, à corrupção. A criação foi sujeita a isso. O próprio Deus sujeitou essa criação à vaidade e à corrupção. E nós não descansaremos até o dia da nova Jerusalém, aonde o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Esse mundo vai passar. Esse mundo está destinado à corrupção, à morte. Mas o Senhor vai fazer tudo novo em nós, para nós. O Senhor é bom conosco. O Senhor Jesus nos promete um galardão. E o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração deve estar voltado para as coisas do céu, não para as coisas terrenas. Em Hebreus 11 vai falar sobre Moisés. Diz que Moisés preferiu, essa é a palavra, preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que os prazeres e riquezas do Egito. O próprio Moisés percebeu que tudo isso iria passar, mas ele fixou os olhos na promessa, fixou os olhos no galardão. E é isso que nós devemos fazer também.
Porque tudo isso vai passar, prazeres vão passar, tudo irá passar. Coisas materiais, dinheiro, fama, honra, glória, tudo vai passar. Tudo vai passar. Vai sobrar a nossa alma. Para onde a nossa alma está indo? Para o céu? Ou para o inferno? Jesus nos alerta, ele diz que a porta é estreita e que poucos são os que entram por ela. Ele diz que ampla e espaçoso é o caminho para a perdição e são muitos os que entram por ela. Que a gente possa entrar pela porta estreita. Que nós possamos ser os trabalhadores de Cristo, os escravos de Cristo, os servos de Cristo. Que a gente possa confiar e crer em Cristo Jesus e assim obedecer os seus mandamentos. Que a gente possa ler a palavra de Deus. Isso é vida para nós. Nós que cremos em Cristo, aqui está a nossa vida. Nossa vida está aqui, a palavra de Deus. Que a gente possa se apegar a isso, ler isso, e não só ler, não só ser ouvinte, mas praticantes da palavra do Senhor. Porque assim nós chegaremos à eternidade. Nós voltaremos, nós iremos para a pátria celestial que o Senhor nos promete. No verso 18 diz que o Senhor se indignou contra Israel e o Senhor rejeitou, no verso 20, todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-lo da sua presença. Aqui revela que o exílio do povo não foi somente geográfico, mas foi espiritual. Antes de eles terem sido expulsos da terra que Deus havia dado a eles, o coração deles já havia sido exilado há muito tempo. O pecado se tornou o Deus deles. E a palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos ao pecado, ou nós servimos a Deus. A palavra diz que se nós servimos ao pecado, nós não somos de Deus. Nós não estamos em Cristo. Nós devemos lutar. Nós iremos cair, mas nós devemos lutar e nos arrepender todas as vezes, porque nós iremos pecar. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas nós iremos dobrar os nossos joelhos, clamar a Deus e nos arrepender. E o Senhor nos perdoará. Eis o mistério da graça, a profundidade da graça. No verso 21, diz que o Senhor separou Israel da dinastia de Davi. Os israelitas escolheram como Jeroboão, enfim. No verso 23 diz que até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Aqui, no fim do texto, mostra que o Senhor é soberano. Em parte foi os pecados do povo que o levaram o povo para serem exilados, mas a soberania de Deus foi decisiva. O Senhor já havia decretado que o povo seria expulso da presença dele, porque eles haviam pecado contra Deus. Deus governa todas as coisas, até mesmo as coisas ruins, até mesmo atrocidades desse mundo. É difícil da gente aceitar e crer nisso, mas eu digo a vocês, pessoal, que Deus nós cremos? Num Deus que governa, num Deus soberano, que governa a minha vida, que governa todas as coisas. Nós cremos, será, nas promessas lá do apóstolo Paulo, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que a obra que o Senhor começou em você, Ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Nós cremos nesse Deus que governa a nossa vida, ou nós cremos que nós decidimos algo, que é nós quem governamos a nossa história, a nossa vida, o nosso propósito? Que Deus nós servimos, pessoal? Eu não sei vocês, mas eu sirvo um Deus soberano. E essa é a minha paz. É nisso que eu descanso, porque eu sei que o Senhor é bom. O Senhor é compassivo, o Senhor perdoa. O Senhor não deseja o nosso mal. O Senhor deseja que todos sejam salvos.
e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao arrependimento. Eu sirvo esse Deus. Eu sirvo esse Deus. Porque eu sei que em mim não há bem algum. Eu sei que, por mim, eu não estaria aqui hoje falando sobre Cristo, pregando o Evangelho a vocês. Eu sei que por mim eu estaria nas trevas, porque eu amava as trevas. Nós amávamos as trevas. Se nós não estamos em Deus, é porque nós amamos as trevas. E se hoje nós estamos em Cristo, é porque Cristo iluminou o nosso coração, a nossa mente, e nos fez enxergar que o Senhor é bom, que o Senhor é quem governa a nossa vida, é o Senhor quem fez grandes feitos, quem nos salvou do pecado, quem nos libertou da escravidão que estava posta sobre nós. Foi o Senhor, não foi eu, não foi você. Se hoje você é cristão, se hoje você é um crente, é por causa da graça do Senhor. Se você acorda, é por causa da graça do Senhor. Se você vive, é por causa da graça do Senhor. Se você tem um teto em sua casa, se você tem comida para comer, se você tem um cobertor para dormir, uma cama para dormir, é por causa da graça do Senhor. Seja grato, honre a Deus e louve os grandes feitos do Senhor. Porque a conversão de um pecador é o maior milagre que Deus pode fazer. O maior milagre. Então creia em Cristo. Por fim, eu gostaria de ler uma passagem, tá? Em João 17, onde Jesus ora por nós. É uma passagem linda. Nós vemos que toda essa passagem aponta para a cruz de Cristo, aonde Deus se fez carne e foi entregue como uma ovelha, como um cordeiro perfeito, para que nós pudéssemos ser salvos e perdoados dos nossos pecados. O Senhor, o Deus, julgou o Filho naquela cruz e por isso hoje nós somos salvos. O Senhor Jesus recebeu sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados e nos levou a crer. E antes de Jesus ser crucificado, ele orou ao Pai e ele orou por todos os crentes. E eu vou ler para vocês porque é muito lindo. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Olha que lindo agora, pessoal. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Eu vou continuar. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. O plano do Senhor já estava decretado, já estava escrito desde antes da criação do mundo. O Cordeiro que foi morto já estava na mente, no plano de Deus, desde antes da criação do mundo, onde quando não havia homem, quando não havia mulher, quando não havia mundo, criação alguma, só havia Deus, o Senhor já havia decretado, planejado, escrito que um cordeiro seria morto em favor de pecadores, em favor de rebeldes, nós. E ele diz que o amor do Pai pelo Filho estará em nós. Então eis aqui a conclusão dessa mensagem. O povo de Israel foi exilado para revelar a profundidade do pecado, o peso do pecado. O juízo de Deus foi feito sobre o povo de Israel. A cruz em Cristo revela a profundidade da graça de Deus, aonde Deus se fez carne e se tornou pecado em favor de nós. E João 17, onde Jesus ora por nós, revela que Deus tem grandes coisas para nós. Revela o que Deus quer fazer em nós. Ele deseja que o amor dele pelo Filho esteja em nós. Isso é muito lindo. Se esse amor estiver em nós,
a nossa alegria será completa. A plenitude da nossa alegria será feita. Que a gente possa orar ao Senhor e declarar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é Yahvé. Ele governa sobre tudo, Ele governa a tua, a minha vida, Ele governa esse mundo todo e nada escapa do seu controle. Que eu possa terminar essa mensagem com uma passagem, Mateus 4:17. Jesus começa a pregar e ele prega assim: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados e creiam em Cristo Jesus, e vocês serão salvos. Leiam a palavra de Deus e a amem, porque Jesus Cristo é a palavra. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início e é o fim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Creiam em Cristo e se entreguem a Ele de todo o coração. Abram o seu coração para que a glória e a luz de Cristo entrem e vocês sejam cheios da sabedoria, do conhecimento, da plena alegria e sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Tá bom, pessoal? Um abraço, eu espero que essa mensagem falou ao coração de alguém. Que o Senhor Jesus os abençoe, que a graça e a paz sejam com todos. Um abraço e que o Senhor guie a vida de vocês e abra os olhos de vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço, que Deus abençoe vocês.